Eu tinha uma ligação muito forte com a minha mãe. Solicitei os exames de rotina, sem ela ter sintomas nenhum, e realmente era bem sugestivo de um câncer de mama. Minha mãe era uma pessoa muito forte, muito firme. Então ela falou assim, não, vou encarar isso numa boa. Da parte emocional, da parte filha, né? E a única coisa que eu não queria é que ela sofresse. A gente tenta se manter o mais forte possível para não transparecer nenhum tipo de fraqueza para o paciente. E eu tenho certeza que as nossas mães também fizeram uma força assim grandiosa para se manter forte, para não passar isso pra gente. Olá a todos, estou muito feliz que hoje minha amiga Mari está de volta e ela vai dar uns recadinhos. Olá pessoal, estou de volta e agora é para ficar, hein? A gente traz com muita alegria 2 patrocinadores incríveis. Um é a Michelle lá do Cantinho do Florista, que depois a gente vai deixar o Instagram deles aqui, que trouxe essa linda orquídea para deixar o nosso ambiente mais enfeitado e trazer leveza para o nosso convidado. Não é segredo nenhum, eu e a Lari amamos flores e estamos trazendo isso para o nosso podcast. Michelle, obrigado, né, por apoiar a gente nessa causa. Você não está fazendo só no Outubro Rosa, você apoiou a nossa causa, a gente conversou bastante e agradecemos muito você por nos ajudar. E o nosso segundo patrocinador nos trouxe um presentinho incrível para a gente dar para as nossas convidadas para eternizar esse momento. As flores são lindas, mas a Paula, lá do Sor Flor, trouxe uma ideia incrível que é eternizar as flores. E você, noiva também, que tem a vontade de eternizar o seu buquê do dia mais especial da sua vida, vai lá falar com a Paula, ela vai fazer um trabalho incrível para você. Aí a gente entrega no finalzinho. Agora eu quero apresentar a doutora Adriana Rocha, que é ginecologista, obstetra, minha grande amiga, e topou vir aqui hoje falar um pouquinho da história dela, que vai ser muito legal. Porque, assim, ela fez o diagnóstico da mãe dela com uma mamografia. E, assim, ela é médica, ela viveu o câncer de mama com a mãe dela e tudo. Então, acho que vai ser muito legal a gente trazer essa história e dividir. Muito obrigada, Dri, por você estar aqui. Obrigada a vocês, meninas, por terem me convidado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É assim, minha história, né? Eu tinha uma ligação muito forte com a minha mãe. Nós éramos muito amigas. A minha mãe sempre foi a minha grande companheira de vida. Em 2016, né, nos exames de rotina dela, tá? Ela fazia as rotinas dela da parte ginecológica, desde que eu me formei ginecologista, ela fazia comigo, por uma opção dela, nada foi imposto. Ela começou a passar comigo anualmente, às vezes a cada 2 anos. Na época, em 2016, minha mãe estava com 76 anos, já era idosa. Era uma senhora que tinha seus problemas de saúde, né? Da idade, pressão, diabetes, mas era uma pessoa muito ativa, de uma mente muito boa. E solicitei os exames de rotina, sem ela ter sintomas nenhum. E eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu fui pegar o resultado desses exames, tá? Normalmente parei o carro, sabe, naquela vaguinha que você não pode parar, mãe, eu vou ali correndo pegar seus exames. Peguei os exames e aquela curiosidade, todo mundo é curioso e abre o exame. Mas, né, sendo médico, você vê com outros olhos. Eu peguei a mamografia e vi o laudo. Quando eu vi o laudo, isso eu estava numa escada rolante. Quando eu vi o laudo, né, eu falei, opa, tem alguma coisa estranha aí. Desci a escada, puxei a imagem, né, e realmente, né, era bem sugestivo de um câncer de mama. Eu já entrei no carro, olha, mãe, é o seguinte, sem pensar, sabe, você não tem nem minutos para pensar no que você vai falar. Olha, mãe, é o seguinte, a gente precisa marcar uma consulta com o mastologista, tá? A senhora tá com problema na mama, eu já vou marcar essa consulta, assim, bem rápido, para a semana que vem. Aí minha mãe era uma senhora meio birrenta, né? Olha, semana que vem eu tô ocupada, eu não vou em médico nenhum. Mãe, a senhora vai precisar ir. A senhora tá com problema e vai precisar fazer uma cirurgia. Não, porque eu não quero fazer cirurgia nenhuma nessa fase de vida que eu estou. E aí eu fui até um pouco, assim, grosseira com ela. De imediato foi aquele choque, mas a minha mãe, ela gostava das coisas bem diretas. Eu falei, mãe, a senhora está com câncer de mama. Então, aquele minuto que eu falei isso, até nós chegarmos na nossa casa, que era um pouco distante, 30 minutos, ficou-se um silêncio completo. Ninguém falou mais nada. Eu fui dirigindo, né? Cheguei em casa, e aí chegamos, ela
pegou o carro dela, foi para casa dela e eu falei, amanhã a gente conversa. Uhum. Foi assim que tudo começou. E realmente, no mesmo dia, eu já tomei as providências, né, de procurar um mastologista, né, marcar uma consulta, né, procurei um profissional maravilhoso que eu já conhecia, né, ele atendeu minha mãe prontamente e daí a gente foi fazendo esse segmento, fazendo o tratamento, né. Em uma semana, mais ou menos, ela passou na semana seguinte com ele e ele já falou, Adriana, realmente tá aqui os pedidos dos exames, faça esses exames, isso era numa quarta-feira. A gente lembra dos pequenos detalhes, né? Sim. Era numa quarta-feira. Aí ele falou, você me traz quarta que vem. Você trazendo quarta que vem tudo, no sábado eu já opero sua mãe. E aí a gente, né, eu e minha mãe, nesse intervalo de tempo, a gente foi conversando, né? Foi se entendendo nessa parte, né? Minha mãe era uma pessoa muito forte, muito firme, né? Então ela falou assim, não, eu vou encarar isso numa boa, tá? Eu quero encarar numa boa, eu vou levar adiante. E ela tinha um amor muito grande pelos netos, né? Porque minha mãe tinha uma história de vida, ela teve um meu irmão que é falecido há muitos anos, isso foi uma perda muito grande. Então ela se tornou uma pessoa muito forte. E com o nascimento dos netos, que são os meus 2 filhos, ela se tornou mais forte ainda. Então ela falou, não, eu quero viver pelos meus netos. Ai, que bonitinho, não vai se emocionar. E não sempre tem como jeito. a Lari fala, todos os pacientes, eles focam a força em uma coisa e é aquilo que move eles, é aquilo que dá força, que dá aquela vontade de reagir, né? Sim, E exatamente. da sua mãe foi os Né? netos. Foram os netos, E eu tenho né? certeza que você também, né? Porque pelo que Sim. você me conta, vocês eram muito unidas, né? Muito Vocês unidas. tinham uma ligação muito forte. Até hoje, assim, a gente trabalha junto, eu e a Adri, ela fala muito da mãe dela. Então, provavelmente, você também foi a força dela, né? Sim, exatamente. Você e os seus filhos, né? E assim, Adri, para você, como profissional, como médica e filha, como é que você equilibrou essa situação? A primeira parte veio a parte, antes de ser filha, a parte médica, né? Então, é isso, porque às vezes o paciente, né, ele já vê um outro lado. Não vamos operar, não vamos perder a mama, né? Vem todo esse outro lado. Não, vai fazer quimioterapia, vai cair o cabelo. Não, eu pensei na parte médica, né? Então, vamos atrás, mas primeiro, vamos procurar o especialista, porque agora eu não sou mais médica. Agora eu sou filha. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar o médico, que foi isso, procurar o médico e ver o que ele vai dar de tratamento para ela. Nisso daí eu passei a ser filha e não dei mais palpite. Então, ele deu o tratamento. Olha, ela já é uma senhora idosa, né? Tá localizado, nós vamos operar, né? Vamos fazer a cirurgia e na cirurgia vamos decidir qual vai ser o nosso segmento, tá? E aí eu passei a dar o apoio mesmo de filha para ela. Né? Como eu disse, foi um intervalo curto de tempo, né? Foi uma coisa assim de mais ou menos 2 semanas até ela operar, do diagnóstico até operar, né? Então foi uma coisa muito rápida para se organizar. Eu acho que isso não deu muito tempo de pensar também, né? Como seria. A minha pressa dela era em operar logo, né? E da parte emocional, da parte filha, né? Eu não queria, a única coisa que eu não queria é que ela sofresse, né? Porque a gente não quer ver ninguém sofrendo, ainda mais um familiar, um ente querido, uma mãe, um filho, um pai, a gente não quer isso. Então, eu não queria que ela tivesse esse sofrimento. Por quê? Essa é a importância. Foi um exame de rotina, tá? Já fazia 2 anos que ela não fazia. Vou falar, por um próprio relaxo nosso, meu e dela, ela não sentia nada, já tinha uma certa idade, depois de uma certa idade, a gente vai deixando um pouquinho de fazer anualmente. Então, foram 2 anos, eu confesso que eu me culpei um pouco, porque eu não fiquei pedindo todo ano. Ela realmente não estava fazendo todo ano, porque ela tinha outros problemas que estavam mais, né, aflorados, problemas ortopédicos, dores, outras coisas, né? Até que eu falei, mãe, precisa fazer seus exames, já faz 2 anos que a senhora não faz. Então, eu me culpei um ponto nesse ponto. Mas depois eu fui, né, caindo na real que isso não era realmente uma culpa minha, era uma coisa que ela teria que passar por isso. Sim. Né? E a gente foi dando outro apoio familiar, estrutura de casa, como vai ficar o pós-operatório. E aí a cirurgia foi excelente, ela operou num sábado de manhã, né? Me comportei como filha também. O mastologista me conhecia, Adriana, você quer participar da cirurgia, quer entrar? Não, não quero, eu vou ficar aqui na sala de espera, aqui eu sou filha. Quando acabar, você conversa comigo.
e foi assim que se procedeu. Ela fez só o quadrante, né? Retirou só o nódulo, tá? Não precisou fazer a mastectomia devido ao tipo, né, de tumor que ela teve, né? Foi uma cirurgia bem tranquila. No mesmo dia ela foi embora, acho que isso foi importante, né? Ela foi para minha casa, ficou na minha casa comigo, se recuperando, né? E daí a gente seguiu para o tratamento seguinte, que o passo dela, a escolha para o tipo de tumor, para a idade, foi a radioterapia, né? Aí fez as sessões de radioterapia, que eu a levava todos os dias. Tinha uma, porque a radioterapia são diárias, né, Lari? E só final de semana que ela não fazia. Tinha um dia da semana, né, que eu não podia levá-la por conta do trabalho, e aí o meu marido levava. Então, toda a família se uniu, né? Eu, meu marido, né? Meu filho era pequeno, mas ajudava também com algumas coisas. Então, isso foi o lado importante para ela ter esse apoio, né? E ela fez as radioterapias, correu tudo bem, né? Nos exames, e eu sempre, uma coisa que eu falava para ela, porque ela tinha muito medo, porque o câncer, né, gera muito medo nas pessoas. Parece que quando você fala para o paciente, você está com câncer, parece que é o fim da vida. Tem aquele e nem sempre é assim, né? Ainda mais um câncer de mama. Eu acho que o câncer de mama para a mulher, ele é muito mutilante, né? Porque a mulher já se imagina sem a mama, deformada, né? Não adianta, toda mulher tem o seu lado de vaidade, né? Aí já vem a outra parte, as pacientes que precisam da quimioterapia, né? A parte da queda do cabelo. Então, o câncer de mama acho que tem um peso grande para a mulher. Sem dúvida. Degrada o feminino como exatamente, né? Que é a característica da mulher, né? A feminilidade, né? A graciosidade da mulher. Então, a mulher né? acaba se deprimindo mais por isso daí. Um câncer, por exemplo, de tireoide. É o câncer de tireoide. Ela vai fazer a cirurgia, vai fazer seu tratamento, mas ela não sofre tanto como um câncer de mama. Né? Adri, e eu quero aproveitar, né, que você trouxe esse gancho e falar um pouco sobre o rastreamento, né? Como é importante você como ginecologista, que são os ginecologistas que pedem geralmente a mamografia. Isso. Pedir a mamografia de rotina, porque, né, é legal até essa história da sua mãe, porque mostra um pouco da realidade, né? Que o mais prevalente é esses cânceres que tem receptor hormonal positivo, que tem um crescimento mais lento e que aparecem mesmo depois dos 50 anos, né? E que na imensa maioria das vezes eles vão ser curados e a paciente vai seguir bem sua vida, né? E quanto antes a gente consegue fazer o diagnóstico, menos mutilante a cirurgia, mais chance de você fazer uma cirurgia conservadora, como foi o caso da sua mãe, né? Menor a chance de ter que fazer uma quimioterapia, que é um tratamento que é difícil para a paciente. Então, ainda mais para a idade dela, né? Que era mais idosa, né? E saber que, né, vai haver inúmeras mulheres te ouvindo. E como eu sempre enfatizo aqui, a minha mãe não era uma pessoa que fazia exames de rotina, né? Então, quando a gente descobriu, já estava um pouco avançado. Então, assim, como médica e como filha, passa um pouquinho desse relato pra gente. Aí eu comecei assim, lógico, como médica a gente faz o nosso rastreio, porque existem os protocolos de acordo com a idade, de acordo com, né, a herança genética, né, acima dos 40, não, com 35 anos, mamografia, ultrassom, mas eu comecei a ter um cuidado a mais com as pacientes, né, comecei a ter esse cuidado a mais para rastreamento e também fiquei assim, alguma coisa que antes eu achava meio duvidosa, eu mesma como ginecologista acabava investigando. Eu tinha esse hábito. Não, vamos fazer um exame mais específico, vamos fazer uma magnificação, uma compressão, né? Hoje em dia, eu já vejo alguma coisa assim, olha, você vai passar com o mastologista, procuro tranquilizar a paciente. Muitas vezes você pega um diagnóstico como foi o da minha mãe. Você sabe que é lógico, tem que fazer exames, complementar, fazer biópsias, mas a gente como médico não é, Lari, sabe que é um câncer de mama. O racional de médico tá exatamente, ativo, né? Mas você faz o quê? Você tranquiliza, mesmo sendo câncer de mama, não é o fim. Não é o fim. Às vezes é o começo da nova vida que você vai ter depois, né, que se iniciar o tratamento, tá? E eu sempre falava para minha mãe, a senhora não vai morrer disso. Isso. Porque o grande medo também era que se tivesse um retorno do câncer, né, o que a gente chama de recidiva, que tivesse metástases, ela tinha muito medo. E eu falava, né, eu não comentei, minha mãe faleceu em 2020, no comecinho da pandemia, de outras causas, né, de outros problemas de saúde que ela tinha.
mas ela faleceu sem ter mais nenhum problema relacionado ao câncer de mama. E tomava o remedinho dela, né? O medicamento do controle que ela fazia do câncer. Então é muito legal a gente trazer isso, né? Porque é o que você falou, a maioria dessas pacientes que tem esses tumores luminais, ou seja, que tem receptor hormonal positivo, que são descobertos na mamografia, bem pequenos, elas vão ficar curadas, né? A chance de cura do tumor inicial é 95%. Exatamente. Então, assim, ela vai ficar curada e seguir a vida dela. Então, é muito importante a gente falar sobre o rastreamento, né? Que toda mulher, a partir dos 40 anos, ela tem que fazer mamografia anual e, se tiver a mama mais densa, complementar com ultrassom. Sim. E é legal a gente falar também que a gente tem que trazer essa informação, porque, como você falou, eu me sinto um pouco culpada. A saúde, ela é uma responsabilidade nossa também, né? A gente tem responsabilidade sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida. Então, é uma corresponsabilidade. Principalmente, a gente tem que saber que a gente tem que procurar o médico, né? Sim. E ir atrás da nossa saúde, dos nossos exames. E muitas vezes falta informação, né? Então, a gente está trazendo informação aqui para que isso aconteça, que a pessoa possa ir no médico fazer seus exames de rotina todo ano. Anualmente, né? Então, eu me culpei por esse fato dos 2 anos, né? A princípio, eu me culpei. Depois Mas, Sindri, você se culpou porque é a sua mãe, porque né? era minha mãe, aí exatamente. Juntou o médico e o paciente ali, mas também é uma responsabilidade dela, saber que todo ano ela tem que fazer a mamografia dela, né? E eu tenho certeza que você orientou ela também, né? E devido aos outros problemas, a gente foi priorizando, né? Ela tá com muito problema, tava com artrose, então ficou mais limitada, né? Com dores, aí vinha outras coisas, tinha problema renal, não podia tomar muito remédio para dor, e dor é uma coisa horrível, assim, né, gente? Então, a gente foi priorizando isso daí, e eu nunca vou esquecer, o ortopedista tinha falado para fazer a cirurgia no joelho dela, colocar uma prótese. E eu falei, olha, eu sou a única filha dela e eu não vou autorizar. Porque minha mãe já está idosa, né? Ela tem os problemas de saúde e eu tenho medo que tenha uma complicação. Então, eu não vou autorizar, tá? Ela já está com essa certa idade, então ela vai levar a vida assim, eu prefiro. A não ser que seja uma cirurgia de urgência. 2 meses depois, ela estava sendo operada do câncer de mama. Porque aí sim, foi uma urgência, precisou ser operada. Precisou ser operada, sim. Teve esse lado também. Então, às vezes, a gente, né? Não pode fazer isso, mas outra situação vai ser necessário fazer naquele exato momento. E Dri, você falou também do seu marido que ajudou em todo o processo. Fala pra gente, como é o importante a rede de apoio? Porque você era filha única, né? Isso, eu me tornei filha única. Filha única então, eu tinha mais essa responsabilidade ainda, eu, né? como filha única também, sei a bagagem que é. E como foi para você ter o apoio do seu marido, enfim, de outras pessoas que ajudaram você nesse processo? Isso, a gente se uniu muito, né? A família do meu marido, então eu tenho meus cunhados também, que sempre se dispuseram a ajudar, meu cunhado, né? Tenho 2 cunhados, 2 cunhadas, sempre foram muito dispostos, né? Mas é aquilo, a gente procura nunca ficar incomodando, tá? Então, meu marido sempre ficou muito disposto a ajudá-la. A primeira semana que ela ficou na minha casa, se recuperando da cirurgia, meu marido levava café da manhã para ela, na cama. Então, ela teve esse apoio. Por um outro lado, eu tenho meu pai ainda é vivo. Então, assim, eles eram casados, né? Só que meu pai, ele é uma pessoa, tinha a mesma idade que ela. Hoje em dia, ele está com 85 anos. Mas ele é uma pessoa muito simples, uma pessoa humilde. E o que acontece? O que aconteceu? Que isso eu acho importante falar para vocês, desse apoio familiar. No dia da cirurgia, o meu pai, você quer que eu vá? A minha mãe, não. Ela não quis, então eu levei. Nas sessões de radioterapia, meu pai nunca participou, ele nunca foi. Por sua vez, ela também nunca cobrou isso dele. Você não vai comigo? A radioterapia é uma coisa super rápida. Lária, o paciente demora à espera, chega, faz, é uma coisa que dura 1 minuto. Posiciona o paciente, é bem rapidinho. Então, a gente ia, fazia, vinha embora, né? E meu pai nunca acompanhou minha mãe, né? E se passou, e já no final da vida dela, já quando ela estava internada, né, que ela veio a falecer, ela comentou comigo que ela tinha uma mágoa muito grande do meu pai, porque ele nunca se importou com o problema do câncer de mama dela. Ele nunca foi na radioterapia, ele nunca foi nas consultas com o mastologista, porque depois ela ficou fazendo acompanhamento, né, com o mastologista, periodicamente, até o final da vida dela. E aí ela relatou isso para mim, a mágoa que ela tinha dele. Mas ele não foi, por quê? Porque eu
do jeito dele, ele é uma pessoa simples. Então ele perguntava, quer que eu vá? Não. Mesmo ela falando não, cabia a ele falar, mas eu vou hoje com você, eu vou te acompanhar. E como é importante entender que, às vezes, a companhia do parceiro é importante. Exatamente. Principalmente no câncer de mama, que mexe com toda essa questão da feminilidade. De, assim, o parceiro tá junto e falar, olha, tá tudo bem, né? Eu tô aqui, independente do que acontecer, se mudar a sua estética, eu vou estar aqui com você, né? E porque você vê, ela tinha todo esse apoio. Sim. E às vezes pro seu pai, como você falou, pela simplicidade dele, ele não tava achando que isso era pela idade grave. Mas para ela, era muito importante que o marido dela, o parceiro dela, tivesse ali falando, né? Ó, tá tudo bem. Isso. Por mais que ela tivesse muito acompanhamento de todos vocês, né? E eu me vi nessa história, né? Porque meu pai, ele tinha diferença de idade de 20 anos com a minha mãe. Então, meu pai é uma pessoa extremamente calma, reservada, não gosta de sair de casa, ele gosta do cantinho dele. Então, em todo o processo que a minha mãe também passou, era eu e ela. Então, nas radioterapias, eu precisava me deslocar cerca de 240 quilômetros todos os dias, indo e voltando, para levar minha mãe para a rádio. E o meu pai não ia. E nessa última vez que ela voltou, teve o câncer de mama de novo, câncer de pulmão. E eu sei que ela nunca cobrou ele, porque ela sabia do jeito dele, e eu acho que era uma forma dela também demonstrar amor, não querendo, né, incomodar, passar do limite dele também, que ele gosta de ficar em casa. Eu olhei para ele e falei, pai, a sua parceira tá indo embora. Então, é necessário que você faça um esforço nesse momento para você acompanhar ela, porque você não sabe quanto tempo ela vai ter. Então, a última visita dele foi um dia antes dela falecer. E eles conversaram, se perdoaram, e foi muito importante essa parte para ele, porque o que antecedeu era eu e ela. E eu sabia que a falta dele era muito grande. Ela queria que ele, né, acompanhasse, assim como a sua mãe também. Mas, né, amor um ao outro, um não queria cobrar do outro aquele momento. E meu pai também não queria invadir, né, a particularidade dela por achar que ela era mulher e queria ficar mais confortável comigo. Então, assim, era um não querendo invadir o espaço do outro por amor. Legal a gente falar sobre isso, né? Porque é muito falta de comunicação, né? Porque como seu pai deve ter sido a mesma coisa, você estava junto, você era filha, você também, a Mari, assim, sempre estava, nem conheço o seu pai, na verdade, né? Porque você sempre estava com a sua mãe, e é isso, às vezes eles por acharem, mas ela é mulher, ela é melhor, ela vai se sentir bem, eles não invadem, mas ao mesmo tempo ela precisa. Então é isso que a Mari fez, que eu acho que é muito importante, a gente comunicar, a gente falar, não, olha, ela precisa de você sim, né? E é isso, uma coisa que a Adri, assim, no caso, estava tão preocupada em resolver, em fazer, que você foi fazendo, que eu te conheço, né? Que a Adri, ela é de resolver as coisas. Então, tenho certeza que quando você descobriu, você já foi fazendo, já tomou a frente, e ele pensou, vou deixar. Mas era importante para ela também, mas ela ao mesmo tempo não conseguiu falar. Não falou. Se ela só falou para mim, né? Realmente, ela faleceu 4 anos depois e não teve mais nenhum problema, né? Como eu já falei, relacionado ao câncer de mama. Mas ela me contou isso. E isso aí eu guardei para mim, lógico, contei para o meu marido, estou contando aqui para vocês. Mas para ele eu não contei. Para ele não ficar se sentindo mal, né? Mal, se sentindo culpado, né? Afinal de contas, eles foram casados 60 anos, né? Tá? E ele também não fez por mal, né? Coitado, não fez por mal, mas era o jeito dele. O jeito dele também, muitas vezes, como a Mari falou. Essa importância, né? Então, assim, os parceiros, os companheiros, as companheiras, os filhos, por mais que você seja filho, você está distante da sua mãe, dá um apoio, dá uma ligada, você está em outro país, liga, manda uma mensagem, como tá, como foi hoje a sessão, como foi a quimioterapia, né? Que é um outro tipo de tratamento, um pouco mais agressivo, debilitante. Você tem que dar um apoio, porque esse apoio faz a pessoa renascer. Faz toda a diferença. E a gente, como rede de apoio, né? Acho que você também, né, Dri? A gente tenta se manter o mais forte possível para não transparecer nenhum tipo de fraqueza para o paciente. E eu tenho certeza que as nossas mães também fizeram uma força, assim, grandiosa para se manter forte, para não passar isso para a gente. Então, apesar da gente
se juntar para lutar contra isso, a luta também é muito individual. Porque quando a gente fica no nosso canto, só a gente sabe aquilo que passa pela cabeça da gente. Então, apesar de ser uma luta em conjunto, é muito individual. Então, a participação, assim, protocolo mesmo, como que foi? Em algum momento, essa pessoa vai sentir liberdade e necessidade de falar, olha, eu tô me sentindo assim, assim e tal. E se a gente não procurar, né, fazer esse protocolo, ela vai ficar guardando, e isso é muito difícil, é muito penoso. Psicologicamente, sim, é muito penoso. Nesse decorrer também eu percebi que a minha mãe não entrou num processo depressivo, né? Ela continuou tendo a vida dela, lógico, a vida dela era mais limitada por os outros problemas que ela tinha, mas ela continuou participando com a gente, ela saía com a gente sempre que possível, e ela teve a vida dela. Um outro dado importante é assim, né? Na última radioterapia, o meu marido fez uma festa lá na clínica, né? Então, tudo isso deu um grande ânimo para ela, né? Mostrar que ela não tá sozinha, né? Exatamente. Isso dá força né? para... Assim, tá se fechando o ciclo. Então, acabou a radioterapia, né? Depois o retorno com o mastologista, quando praticamente ele deu aquela alta, né? Principal, né? E tudo. Então, isso foi bem gratificante para ela. Você via a alegria dela, né? Então, tem que ter esse apoio, lógico, tem que ter a parte médica, mas o apoio familiar eu acho que é o principal. E como a Mari falou, eu acho que é muito importante a gente falar também da necessidade dos acompanhantes, né? Porque quem é rede de apoio também precisa de apoio, né? Porque você tá ali com a sua mãe tá doente, você tá com medo, você tá sofrendo. Então, quem é rede de apoio, né, Mari? Precisa também de apoio, precisa procurar um psicólogo, precisa procurar um acompanhamento, alguém para falar, para dividir, porque é um peso muito grande, porque tem alguém ali, às vezes, que é a razão da sua vida, que você ama e que está sofrendo, né? Então, o sofrimento, ele vem em conjunto, não tem jeito, né? E não somente isso, tudo isso está acontecendo e você tem que trabalhar, você tem que cuidar dos seus filhos, a vida, você tem que normalmente, cuidar... Tudo casa, acontece ao tudo. mesmo tempo, então é uma sobrecarga e tanto. Tanto que na época, olha, tem as radioterapias de segunda a sexta, todos os dias, no mesmo horário, não pode perder o horário. A minha mãe era bem, né, bem assim difícil. Aí ela falou, você não precisa me levar. Foi a primeira semana, você não precisa me trazer mais. Minha mãe dirigia, ela dirigiu até o fim da vida dela. Ela falou, eu venho dirigindo. Porque assim, era em Santo André que a gente fazia, porque eu sou da região do ABC. E eu moro numa cidade de Ribeirão Pires, então eu dava uns 40 minutos de carro. Ela falou, não tem problema nenhum, eu venho dirigindo, né? Mas, por já conhecer minha mãe, né, eu também não acho certo, não achava certo. Uma senhora, qualquer pessoa que fosse para radioterapia, ir sozinho. Falei, não, eu venho com a senhora, o dia que eu não puder vir, né, o Beto, que é o meu marido, vai trazê-la. E foi assim, né? E se eu tivesse deixado, não vou me atrapalhar no trabalho, e aí, como seria para ela? Ela ia se sentir abandonada. Com certeza. Também. Até as meninas lá da rádio falam, olha, é super tranquilo, né? Que a gente nunca teve contato com isso. É super tranquilo. Sua mãe pode vir sozinha. Eu olhei assim e falei, não. É nós. Até uma falta de sensibilidade falar isso, né? Porque, como a Adri falou, às vezes o paciente não quer incomodar. Daí ele vai falar, não precisa. Mas precisa. Ele Fisicamente, ela não precisa, porque a rádio é super tranquila mesmo. Exatamente. Fisicamente não, mas emocionalmente acho que é imprescindível a pessoa ter alguém para estar junto. E assim, é legal a gente falar sobre isso, porque até um câncer que é menos agressivo, que tem um tratamento tranquilo, mexe muito com a feminilidade, né, da paciente. Olha só, mãe, como você disse, foi uma coisa rápida. Graças a Deus teve você, fez o diagnóstico rápido, já tinha o seu colega, já operou rápido, já fez as radioterapias. Foi um processo muito rápido, mas isso mexeu tanto com ela que até na semana que ela estava para partir, ela trouxe isso. Exatamente. Né? Então, é uma coisa que mexe muito com a mulher. Então, é muito importante isso mesmo, a rede de apoio, a gente ter essa sensibilidade para entender, para estar do lado da paciente, né? Até quando a paciente mesmo fala que não precisa, é que às vezes ela não quer incomodar. Não pode ser um sim. Ela fala um não, mas você tem que interpretar como um sim. Sim. E a autoimagem da sua mãe? Quando você falou que ela não fez a mastectomia. Isso. Como ficou? Mesmo não tendo feito a mastectomia, como que foi essa reação para ela? Ou ela lidou? Não, porque ela ficou super bem. Minha mãe teve 3 filhos, na realidade, né? O meu primeiro irmão, ele
nasceu, foi natimorto, ele nasceu morto, de 9 meses nasceu morto. E aí, do meu irmão, quando o meu irmão nasceu, ela teve um problema de amamentação, ela teve uma mastite, eu acho que, não sei se eu já comentei com você. Então, meu irmão, se fosse vivo, teria 64 anos, né? Então, naquele tempo, os tratamentos eram diferentes. Então, devido a essa mastite, a mama dela ficou ferida, inflamada, ela tinha cicatrizes nos 2 mamilos, tá? Então, o mamilo dela, eu lembro que eu era pequenininha, eu ficava, toda vez eu perguntava por que era daquele jeito, né? Ela tinha essa cicatriz, né? Então, ela já não tinha esse lado, né? Tão assim, com a mama. E a cirurgia dela, gente, foi uma coisa tão mínima, vamos dizer, ficou só a cicatriz mesmo da cirurgia. Apenas isso. Então, essa parte para ela, e assim, ela foi bem clara, porque ela era durona, a Vera era durona. Se quiser tirar tudo, pode tirar, tá? Mas foi uma coisa que não foi necessário, mas ela não se importava, ela falava, eu quero ficar boa. Eu percebo que quando o paciente vem, ele sempre faz isso. Pode tirar minha mama inteira, resolve. Mas eu acho que a gente, como médico, a gente tem que racionalizar e trazer, porque depois que passa tudo, né, e realmente tira a mama toda, é uma coisa que a paciente não está preparada. É mutilante. É uma mutilação, realmente. E é legal a gente falar, né, que tirar esse estigma também, né, da mutilação, porque hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muitas cirurgias, né, muitas formas de tratamento em que não vão deixar a pessoa mutilada, né? Principalmente a cirurgia conservadora. Então, essa é a importância da gente estar aqui hoje falando sobre isso, porque o diagnóstico precoce, você pega um tumor menor, você não vai ter deformação da mama, a mama não vai ficar tão deformada, porque até 30% do volume em relação tumor-mama, né? Se o tumor for até 30% do volume da mama, ele não vai, a gente consegue remodelar sem grandes problemas, não vai ficar uma diferença de um lado do outro, né? Então, assim, quanto antes, melhor para a gente conseguir esse resultado estético, para melhorar, diminuir a chance da paciente fazer quimioterapia, tudo isso que a gente já falou, né? Então, é muito legal a gente falar isso, que a cirurgia não necessariamente vai ser mutiladora, né? Principalmente quando a gente pega no início, como foi o caso da sua mãe. Legal. E aí, Dri, a gente queria perguntar para você como foi a influência na sua prática profissional, que eu acho que você já até falou. Isso, né? Eu olho hoje com outros olhos as pacientes, né? Sempre a gente teve o cuidado, mas hoje eu tenho um cuidado até a mais, né? Com as pacientes, alguma coisa que eu já vejo que não, isso aqui não é, mas a gente investiga um pouco a mais, faz um segmento no intervalo de tempo mais curto, mas a importância do rastreamento, a importância de anualmente fazer o exame. Sim, acho que a gente está entrando em outubro agora, né? Não é só em outubro que a gente tem que falar sobre rastreamento, porque o rastreamento salva vidas, mas principalmente em outubro, que é um momento que a gente para falar sobre rastreamento do câncer de mama. Eu acho que a gente até pode colocar o episódio da Adri antes, agora em outubro, para trazer essa informação. Porque o caso da sua mãe foi muito legal para a gente mostrar isso, né? Que foi uma paciente mais velha, que é quando vem esse tipo de tumor, que é o mais comum mesmo, né? E foi feita uma cirurgia conservadora, a paciente ficou bem e viveu a vida dela normalmente. Então, esse é o nosso objetivo, mostrar que o rastreamento salva vidas, né? Então, assim, o rastreamento já é provado com todos os estudos que ele reduz em 60% a chance de morrer pelo câncer de mama. Então, assim, por isso que ele foi implantado no Brasil e no mundo, né? Então, por isso que a gente tem que falar. Toda mulher que não sente nada, ela vai lá e vai fazer mamografia a partir dos 40 anos. Por quê? Porque isso reduz em 60% a chance dela morrer de um câncer de mama, né? Porque se você descobre esse tumor no início, ele vai ser curado em 95% das vezes, né? Quanto mais vai passando o tempo, quanto maior o tumor, quanto maior o comprometimento, existe a chance de cura, sempre, mas ela diminui mais. Então, por isso que a gente precisa falar sobre rastreamento e foi muito legal trazer a Dri para falar sobre isso. Outra coisa que a gente queria saber, Dri, de tudo isso que você passou assim, com a sua mãe, dessa fase, por mais que não tenha sido tão agressivo e tudo mais, que lições, que você tirou disso para sua vida? Porque eu te conheço, né? Sei que você, como médica, pegou e resolveu e fez e foi forte, mas eu acho que depois que passa, a sua dor, alguma coisa vem, né? E aí, o que aconteceu depois? O que você ressignificou? Que de lição fica para você depois de tudo isso que você passou com sua mãe?
fica a lição assim, que a gente, né, os obstáculos, a vida dá os obstáculos pra gente, e você tem horas que você fala, por quê? Por que que isso aconteceu comigo? Não é? Aí você pensa, mas eu faço tudo tão certinho, eu não, né, não sou uma má pessoa, não. Mas por que que veio pra mim? Porque você tinha que passar por isso. Talvez se fosse outra pessoa que tivesse acontecido isso, as coisas fossem de uma maneira diferente. Então, eu tinha que passar por isso, minha mãe tinha que passar por isso. E eu acho que foi assim, teve o lado benéfico, por quê? Minha mãe faleceu 4 anos depois, então a gente ficou mais unida, teve mais essa união familiar. Então, nos últimos anos de vida dela, a gente conseguiu proporcionar algumas coisas para ela, né? Que talvez se ela não tivesse tido, a gente não tivesse proporcionado, tá? Embora eu sabia, eu sei, e eu falava para ela, porque minha mãe ela gostava de ouvir, ela não gostava de ser enganada, né? Eu falava, mãe, a senhora não vai morrer de nenhum câncer. A senhora vai morrer de outra coisa, tá? E eu até falava, gente, não é que seja uma pessoa, né, assim, dura, mas eu falava assim, a senhora vai morrer de seus problemas do rim, dos problemas da pressão, e de fato foi isso, né? Mas não, esse câncer não vai voltar, tá? Até quando ela estava no hospital, ela sempre me perguntava, mas eu não estou... Ela não falava câncer, isso era um detalhe importante. Minha mãe não falava câncer, era aquela doença. Ah, sim. Ela até falava assim, minha mãe né? também. Porque ela, né? Então, Tem um estigma, né? ela morreu com Principalmente- 80 anos, 81 anos. Ela acabou de fazer 81 anos, ela faleceu. Então, ela não falava, era aquela doença. E no Principalmente hospital, pras ela perguntava, pacientes eu não idosas. estou com aquela doença mais, né, Adriana? E é uma forma de negar aquilo que Isso, tá acontecendo. é. Não, isso não vai me levar, isso não tem a mim. Uhum. E a minha mãe também tinha a mesma abordagem. Ela não falava que O era nome, câncer. né? Então, E a vida assim- dá esses obstáculos porque a gente precisa passar por eles para, né, para engrandecer, para poder levar a nossa vida, Sim, né? com certeza. E é assim, então, eu tive, outro caso, eu perdi um irmão muito jovem, com 30 anos, que adoeceu, faleceu, a gente teve que passar por isso, né? Eu tinha 18 anos na época, passamos, eu e minha mãe, foi um grande sofrimento para ela, depois eu tive que passar com os problemas da minha mãe, e a gente não quer, né? A gente não quer ver nenhum parente, nenhum familiar doente, mas infelizmente as coisas vêm e a gente tem que ajudar a pessoa, porque mais um dia também a gente vai precisar ser ajudado. Sim. Né? Então isso realmente me fez crescer como pessoa, não só a mim, como acho que até meus filhos eram pequenos, né, na época, mas o meu filho, né, na época, em 2016, ele estava com 9 anos, né, e tinha os curativos logo no pós-operatório, eu ia trabalhar, eu ensinei meu filho a fazer os curativos, né, para ajudar a minha mãe. Então todo esse apoio, isso foi bem, bem importante. Até para Né? eles, né? Para formar Exatamente, eles assim. isso. Né? E é muito engraçado, porque tem esse negócio. As pacientes mais idosas, elas não falam. É aquela doença, Isso. esconde, né? Então, vamos trazer esse recado também, né? Para as mulheres mais idosas. Não tenham medo de fazer seus exames. Aquela doença, que é o câncer de mama, é curável hoje em dia. A gente precisa descobrir para tratar e curar, né? Não escondam. E outro Porque- detalhe assim, eu não consigo, eu tô sem convênio, eu não tenho dinheiro para fazer o exame. Não, gente, qualquer UBS, qualquer posto de saúde, Você né? vai fazer Não sua só no mamografia. Outubro Rosa, mas você vai, tá, tudo bem. O médico solicitou, você tá com pedido, demorou 2 meses para fazer, não tem problema, daqui 2 meses você faz o exame. Mas é importante que faça o exame. Sim, com Né? certeza. Para não deixar, eu não sinto nada, mas normalmente é assim. Tem pacientes que questionam, doutora, mas ano passado o meu exame estava normal, e por que esse ano alterou? Justamente, esse é o objetivo do exame, pegar logo no início. Sim, e Mari, até você vai poder falar também, né? Essa coisa do porquê comigo isso acontece, né? A gente tem que parar para pensar que há inúmeras outras coisas que acontecem com os outros que não acontecem com a gente. E a gente segue o baile, Sim. né? Então, eu acho que é realmente encarar as coisas de frente. Essa foi a minha abordagem enquanto filha, né? Enquanto cuidadora, acredito que posso falar por isso. Temos um problema, tá? Mas a gente não vai focar no problema, a gente vai procurar a solução. Então, acho que a minha reação enquanto o câncer da minha mãe foi essa. Eu acho que é instintivo. Você falar, não, eu tenho esse problema. Tá bom, vamos resolver? Como que a gente faz para resolver? Não conhecia os médicos que atenderam a minha mãe, nem sabia a existência da especialidade. Enfim, mas a gente correu atrás. Então, acho que a primeira instinto é instinto de sobrevivência. Sim. Então, vamos fazer dar certo. E deu. Na medida do possível, sempre deu certo.
E Deus encaixou pessoas certas no momento certo, então a gente conseguiu. E o que a gente tem que viver, ninguém vive pela gente, né? E assim, desde que eu comecei a trabalhar com câncer, eu entendi muito isso. A vida é muito impermanente. E a gente não tem controle do que vai acontecer com a gente, né? A gente só tem controle de como a gente vai agir a partir daquilo que aconteceu com a gente. Exato. E isso que determina o sucesso do tratamento, né? Porque muitas vezes o sucesso não é só a cura final, né? É você passar por isso bem, você conseguir ressignificar muitas coisas. Como você falou, ali no final, todo mundo se perdoar, todo mundo conversar, ficar bem. Isso também é o sucesso do tratamento, né? Você conseguir, de alguma forma, ter essa maturidade psicológica, espiritual, para conseguir ajudar não só com o tratamento cirúrgico ou enfim, né, Mari? Eu acho muito legal porque a Mari também ela trouxe isso, agora está estudando psicologia, psicanálise. E a minha mãe também, ela nunca questionou. Minha mãe sempre teve uma força interna muito grande. Então, a partir do momento que a Lari, né, falou pra gente, minha mãe, ela foi completamente natural. Foi mesmo. Ela assim, tá bom, então vamos lá, vamos enfrentar. E todo o tempo ela foi muito serena. E ela enfrentou tudo e sempre com a Mari do lado dela, né? Então, acho que foi muito importante isso. E aí, eu vi ela falando, minha mãe não tá fraquejando. Eu também vou seguir na mesma linha. Exatamente. E foi o que aconteceu. Então, a gente levou com muita naturalidade, até por conta, né, do diagnóstico, que foi o tumor filóides, ele cresce muito. Então, assim, a gente se preparou muito para ouvir isso daí, porque a gente já imaginava. Então, a gente levou com a maior serenidade possível. Então, a gente sempre se manteve firme e sempre no propósito. Vamos procurar tudo que possa te ajudar. E é Para isso. confortar, o que eu falo. Precisa ter o conforto não só da saúde, mas o emocional, né? O familiar, o paciente precisa se sentir confortável. E não ficar revivendo o problema, né? Isso, o problema é existente, a gente precisa procurar soluções, mas não ficar remoendo, foi minha culpa, não é culpa de ninguém, acontece. E a gente precisa encontrar coisas para atenuar isso que acontece, mas não se culpar mesmo. Sim, exatamente. Essa questão da culpa é muito legal você falar, porque, gente, o câncer não é culpa de ninguém. O câncer é uma doença que, infelizmente, acomete muitas mulheres e o que a gente tem que fazer é tratar o tratamento médico, psicológico, e não é culpa de ninguém. A gente não tem que ficar olhando essa questão de culpa, né? E é isso, eu acho que assim, Dri, eu queria também agora que você falasse para as pacientes, para quem está assistindo aqui, o que você diria para uma pessoa que está fazendo o diagnóstico do câncer de mama agora, que acabou de descobrir esse câncer? Agora sim, que ela tem que seguir em frente, siga sempre a orientação do seu médico. O seu médico vai te orientar, o seu mastologista, o seu oncologista, ele vai te orientar, porque sempre vai ter alguém, não, mas sabe, não vamos operar, não faz a cirurgia, fulano tratou de outra maneira, com tratamento alternativo. Não, siga a orientação do seu médico. Se for, como a doutora Larissa falou, hoje em dia não é tão mutilante, tem os tratamentos, né? Muitas pacientes já fazem, já saem com a próstata, então o médico vai orientar o melhor tratamento para você. Siga sempre a orientação dele. É para fazer quimio, é para fazer rádio, é para tomar hormônio depois, siga o que ele orientou. Tá? E assim, procurar toda a rede de apoio. Tá precisando de apoio psicológico? Vá procurar. Tá precisando de apoio familiar? Alguém da família não deu atenção? Você vai encontrar uma outra pessoa que vai dar. Uma irmã, um sobrinho, né? Um tio, alguém vai te apoiar. Sim. Tá? Não pode negar. Acho até que, eu não sei se você sabe, aconteceu um caso familiar, uma cunhada minha, que ela teve um câncer de mama. Acho que eu nem comentei com você. Ela não teve essa boa aceitação. Então, ela se recusou a fazer o tratamento. Isso é o que a gente estava falando. Ela não quis fazer o tratamento porque ela não queria perder a mama, tá? E aí, ela fez tratamentos, né? Fez químio, enfim. Mas depois, infelizmente, infelizmente, depois, né? Então, acho que a gente tratamento adequado, tira desse episódio aqui hoje é, por favor, façam o tratamento. Não escondam, não tenham esse estigma, aquela doença.
Hoje em dia, nós temos muitas possibilidades de tratamento. Você não vai ficar mutilada. Claro, você vai ter suas cicatrizes, mas a gente vai ter que ressignificar essas cicatrizes. Isso. É uma coisa que eu sempre falo, e a gente vai abordar num dia específico também, mas as cicatrizes vão existir, né? Mas a gente tem que ressignificar e entender que elas são marcas da nossa vida também. Não necessariamente uma mutilação. A cicatriz vai vir, mas você vai ter o volume da mama, você vai ter uma prótese, você vai ter o formato, e a gente vai ressignificar uma cicatriz ou outra que ficar, ou até grandes cicatrizes, porque são marcas da sua vida, da sua história e da sua cura, né? Então, assim, isso tudo tem que ser ressignificado com a paciente. Não é o fim da vida. O cabelo vai crescer. O cabelo, no momento, né? É muito a gente difícil. Que é cabeluda, a gente se imagina, você já pensou? É uma das maiores preocupações para a paciente. Às vezes elas não fazem o tratamento por conta do cabelo, por conta da mama. É muito legal a gente estar trazendo isso, porque são coisas que a gente pensa, não existe, mas existe. Às vezes a paciente é tão vaidosa que ela não faz o tratamento porque vai cair o cabelo, ou porque a mama vai ficar deformada, ou porque tem medo de perder a mama, né? E hoje em dia a gente tem também, às vezes as abordagens de reconstrução, o cabelo, às vezes a gente consegue fazer a peruca do próprio cabelo da paciente, né? E ela vai passar por isso, a gente vai tentar, claro que é difícil, a dor é individual, mas tudo que a gente puder para fazer, para amenizar, a gente vai fazer. E tem hoje muita rede de apoio hoje em dia, tem muito. Né? Nossa, Isso. Hoje o que tem muito para fazer com a paciente com câncer de mama. Então, não esconda, procure, faça sua mamografia anual a partir dos 40 anos, né? Se você tem história familiar de câncer de mama, muita gente na família com câncer, não só de mama, mas às vezes próstata, intestino, tireoide, que são cânceres que são associados também com câncer de mama, procure um médico, um mastologista, um geneticista, para entender se você tem que fazer o seu rastreamento antes, né? Mas, de qualquer maneira, olhe para a sua saúde, porque a nossa saúde é nossa responsabilidade também. E acho que isso é importante a gente trazer. Procure o médico, não esconda, não tenha medo, faça seus exames de rastreamento. E entender que as cicatrizes são marcas de uma luta. Sim, exatamente. E só tem cicatriz quem luta e vence. Então, mulheres, façam sempre. Entendam que há inúmeras maneiras de se reconstruir. Exatamente. Tanto você enquanto pessoa, tanto quanto a mama, e que fica belíssimo, né? Como a Lari enfatizou. Haverá cicatriz? Haverá, mas isso é sinal que você lutou e passou. E o cabelo é super importante porque é a imagem da feminilidade, mas o cabelo volta. No período, a gente pode procurar inúmeras alternativas para você trazer essa sensibilidade, o cabelo novamente, e para você enfrentar isso com mais leveza, né? Mas não fujam de um tratamento, não fujam de um médico, o médico está para auxiliar. E a luta não para, né? Sim. Assim, eu como médica, eu sempre vou lutar para deixar a mama o mais anatômica possível. E fica. Assim, o melhor resultado estético possível que a gente conseguir trazer. Mas uma coisa que eu trago sempre para minha vida o que eu sempre trago para minha abordagem com as minhas pacientes é aquela questão do kintsugi. Não sei se vocês já ouviram falar, que é aquela abordagem japonesa que eles pegam as louças e reconstroem com ouro, né? Mostrando que a história daquele objeto, ela é importante e que se você souber como reconstruir, ele vai ser muito mais valioso e muito mais bonito que antes. Então, eu trago sempre isso para minhas pacientes. Se a gente souber como ressignificar esse momento do seu tratamento, do seu diagnóstico, a gente vai conseguir que você seja muito mais forte, muito mais bonita e única, né? Ressignificada pela sua história. Ninguém quer passar por isso, ninguém quer ter essa dor, esse sofrimento de um câncer, mas se você souber ressignificar isso, você pode depois se tornar uma mulher muito mais forte, muito mais bonita, ressignificada, com as marcas, sim, da sua vida, né? Todos nós temos as nossas dores, né? E a vida, ela é muito impermanente. A gente tem que aceitar que chegou um problema, que chegou uma doença, enfrentar,
né? E depois ressignificar essas cicatrizes de uma forma que a gente consiga seguir nossa vida depois em frente. Buscar ter sua rede de apoio. Se você que é cuidador ou a própria pessoa que foi acometida com o câncer não está conseguindo lidar emocionalmente com isso, profissionais, né? Profissionais psicanalistas, psicólogos, todos estão ali para dar suporte emocional, psicológico, para você conseguir passar por esse momento. Acho importante dizer, a gente tem profissionais que estudam para que você possa passar por isso de maneira mais leve. E esse é o nosso objetivo, né? A Mari escreveu essa frase do Pod Mama, saúde para ouvir, força para reconstruir. E eu acho que é isso. Uma particularidade minha. Antes da minha mãe ter o câncer de mama, eu era muito relapsa nessa parte comigo, mesmo sendo ginecologista, tá? Eu não, assim, fiz uma mamografia ou outra. Depois do câncer da minha mãe, é um exame que eu faço anualmente. Muito bem. Tá? Faço certinho, né? Por causa desse antecedente. Então, eu acho que eu tinha feito 2, 3 mamografias, né? Aí eu comecei a fazer, faço a mamografia, faço ultrassom todo ano, não passo do prazo de fazer. E você agora, né, com toda essa história, você pode trazer isso tanto de forma profissional, né, tendo mais sensibilidade para lidar com as suas pacientes, e fora mesmo, no pessoal, você sempre vai falar a importância. E isso é de uma vividez incrível, porque você tem empatia para com o outro, aconselhar o outro e fazer o outro buscar ajuda. Acho que isso é uma das grandes coisas que acontecem somente com quem passou por isso. Sim, com certeza. E acho que a Mari tem agora um recadinho, presentinho para Dri. Dri, a Paula do Ser Flor trouxe para você um mimo incrível. Gente, isso daqui, Dri, eu tô te dando. Mas, ai, gente, muito obrigada. Olha que coisa mais linda, Dri. Olha, Paula, obrigada. Obrigada, meninas. Muito obrigada, Paula. Pode abrir e mostra para a câmera aqui. essa preciosidade. Isso é para lembrar que algumas coisas, assim como as florzinhas, às vezes murcham, mas há como eternizar alguns momentos. Lindo. E queremos que isso fique eternizado. Ai, gente, muito obrigada, viu, meninas? Olha que lindo. Dri, muito obrigada mesmo. Muito obrigada a você Nossa, por vir aqui, por participar com a gente, meninas. por abrir seu coração, porque a gente sabe que às vezes abrir algumas janelinhas da nossa vida, principalmente essas que são mais delicadas, não é fácil. Então, muito obrigada por Eu vir que agradeço aqui. por estar aqui, não sei se pude ajudar com a minha experiência, mas é isso, a gente passa por essas coisas, né? E assim, as mães vão embora, né, Maria? A gente fica. A gente fica. E a gente fica com propósito, Dri. A gente fica para ajudar outras, né? Como eu sempre falo, eu não pude salvar minha mãe, mas o que eu puder para salvar outras pacientes, a gente vai lutar para isso. Então, acho que esse é o propósito do nosso podcast. Eu acho que é o propósito da sua vida também. Então, eu agradeço. Obrigada, Dri. gente. Obrigada mesmo. Um beijo imenso para vocês. E aproveite o Outubro Rosa. Quem não está com o seu exame em dia, faça, gente, que é muito importante. Muito obrigada. Tá? Obrigada. Obrigada. Obrigada.